capítulo 18, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. O título da mensagem é Elias e os profetas de Baal. Versículo 22 diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei com o profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-lhes, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhe dera, e o prepararam. E invocaram o nome de Baal desde manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, respondo-lhes. Porém nem havia voz, e nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que entende alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetes, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, e nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então arrumou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha. E disse: Enchei-os de água 4 cântaros, e derramai-os sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria em redor do altar, e ainda até o rego encheu-se de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Amém.
Eu vou ser sincero, irmãos. Todas as vezes que eu leio essa mensagem, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, irmãos. Porque, irmãos, aqui o Senhor quer falar conosco nesta passagem aqui, ó. Pregação é nós meditar aquilo que nós lemos. O Senhor quer falar conosco aqui, ó. Elias e os profetas de Baal. Irmãos, nós vemos que naquela época, irmãos, já existiam outras religiões, já existiam outros deuses, e já existiam outros seguidores também de outros deuses. Mas ali também já existia o homem de Deus. E nós vemos aqui a grande diferença, irmão. Deus falando conosco nessa mensagem, a grande diferença. Porque, irmão, o homem e a mulher que servem a Deus, ele sempre tem fé. E ele tendo fé, ele quer fazer o quê? Ele quer provar que o Deus que ele serve é um Deus poderoso. Sempre quer provar, sempre. Tem alguém doente, ele vai botar a mão em cima para Deus curar. Está alguém com problema, ele sempre vai orar para Deus abençoar aquela pessoa, para provar que o Deus que ele serve é um Deus poderoso. E Elias não era diferente. Elias não era diferente, é um homem de Deus. Pedro orou lá, os profetas de Baal lá fazendo a festinha deles, como a gente vê por aí hoje também. Ele chamou, ele disse: olha, o negócio é o seguinte, vamos fazer uma prova então. Quem gosta de fazer prova com Deus aí? Quem gosta? É gostoso, né? Meu Deus do céu. E Deus responde. É tremendo. Agora a Bíblia está dizendo aqui que Elias chegou e disse: olha, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um sacrifício aqui para Deus. Nós vou pegar um bezerro, vocês vão pegar um bezerro para vocês também. E vamos fazer um sacrifício. E vamos clamar. Vocês vão clamar o Deus de vocês, o Deus de Baal. E eu vou clamar o Deus Todo-Poderoso. Aquele Deus que responder com fogo, esse vai ser o Deus. Eles olharam e disseram: opa, é boa essa palavra, vamos fazer. Eu tenho certeza, irmãos, que eles olharam assim: nós estamos em 450. Coitado dele sozinho. Quero ver. Pensa o critério que nós vamos fazer. Pensa, o nosso clamor vai chegar no céu e com certeza vai responder. Agora Elias, coitado aí, ó, vai começar a gritar, daqui a pouco vai ficar sem fala, vai ficar sem voz, e Deus não vai responder coisa nenhuma. Vamos fazer, vamos. A Bíblia diz que Elias disse: olha, vamos fazer assim. Pega a primeira escolha do bezerro e façam vocês primeiro. Vocês estão em 450, vocês estão em mais. Pega e façam. E a Bíblia diz que eles fizeram o altar, pegaram o bezerro, cortaram em pedaços, colocaram sobre o altar e começaram a clamar ao Deus deles. Começaram a clamar: ô Baal, responde nós, Baal. Pensa 450 homens gritando, irmãos. Pensa vários homens que eles faziam. 450. A Bíblia diz, irmãos, que eles clamaram ao Deus de Baal de manhã até o meio-dia. E nada. E clamaram. A Bíblia diz que Elias chegou e disse para eles: olha, faz o seguinte, grita um pouco mais alto. De repente ele está viajando, ele é Deus, né? Ou de repente quando está dormindo, ele vai acordar. Grita mais alto aí. Grita mais alto, ele vai responder a vocês. E a Bíblia diz, irmão, olha como é que era aquele povo. A Bíblia diz que eles pegaram faca e lanceta e começaram a se cortar. Começaram a se cortar como se fosse um sacrifício para Deus. Como se fosse um sacrifício para Baal, entendeu? E ali se cortaram, irmãos, de uma forma como se estivessem oferecendo o sangue deles para Baal responder a oração deles. Mas a Bíblia diz assim, ó: não houve voz, nada respondeu eles. Chegou ao meio-dia, passou o meio-dia, Elias disse: chega. Aí a Bíblia diz que eles ofereceram ali a oferta do manjar deles. E Elias pegou agora é minha vez. Oh glória! Quem tem fé diga amém. Beleza, irmãos? Coisa gloriosa é ter fé, irmãos. Coisa gloriosa é ter fé. Você nunca pode, irmão e irmã, deixar o inimigo te envergonhar. Nunca. O Deus que você serve é um Deus poderoso. É um Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo conhece. E um Deus que nunca dorme, diz a palavra. Agora Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado, pegou outro bezerro, vai sentindo,
sentindo que Deus é tremendo, aleluia. Quando eu medito nessa mensagem, é coisa tremenda, aleluia. E ali a Bíblia diz, irmãos, que Elias reparou o altar, pegou o bezerro, cortou em pedaços e colocou em cima do altar. Mas veja, irmão e irmã, como eu disse para vocês, o homem e a mulher, quando confia em Deus, é algo tremendo, irmãos. O homem e a mulher, quando confia em Deus, tem prazer de fazer prova com Deus, para mostrar que o Deus que ele serve é um Deus poderoso. Agora ele diz: olha, faz o seguinte, pega em volta do altar aí e faça um rego aí. Rego, para quem é uma valeta, entendeu? Na largura depois medida de semente, diz a Bíblia. Quem foi do interior da plantação sabe, aquela vala que fica entre o monchão, ali que fica a semente, fez 2 valas ali em volta. Fez 2 valas. Espera aí, não está pronto ainda. Não está pronto ainda. Ô glória! Eu parece que vejo Elias estufou, pensa, não, pega aí, calma aí. Eu não vou pedir ainda, vamos lá. Pega lá 4 cântaros de água, derrama sobre o altar. Pegaram lá a vasilha e molharam tudo. E mais uma vez, eu acredito, na minha opinião, que os profetas de Baal, irmão, começaram até a zombar. Quero ver só, está morrendo tudo aí. Como é que vai queimar esse altar agora? Quero ver ele colocar fogo aí para pegar fogo nessa madeira aí que não tem como. Não tem como, vai molhar tudo. E faça de novo, a Bíblia diz que molhou. Eles molharam tanto o altar, irmãos, que a Bíblia diz que aquela valeta que ficou em volta, aquele rego encheu de água. A Bíblia diz, irmãos, que Elias também, porque veio tudo fazer segundo a ordenança de Deus. Quem concorda comigo, diga amém. Todo sacrifício a Deus tem que ser da ordenança de Deus. Deus mandou ele também pegar. Se a gente for ver, irmãos, seria uma coisa significante, mas Deus mandou ele fazer. A Bíblia diz que ele pegou 12 pedras, segundo as 12 tribos de Davi, entendeu? E foi lá e colocou as pedras. A Bíblia diz agora que ele clamou ao Senhor. Até eu vou ler as palavras de Elias, irmão, que é tremendo. Veja bem, ó, presta atenção no versículo 37. 37 diz assim, ó, melhor, vamos voltar um pouquinho no 36. Sucedeu-se que, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizesse tornar o seu coração para trás. Veja bem a oração dele. Vocês viram? Ele disse: olha, Senhor, eu sou teu servo, eu estou te servindo. Quantos irmão e irmã que muitas das vezes seguem uma religião? Quantos que seguem muitas das vezes uma igreja? Quantos que seguem aí, irmãos, um profeta que se levantou aí e vai lá, segue aquele profeta? Entendeu? Poucos podem dizer: Senhor, eu sou teu servo. Poucos podem dizer isso, irmãos. Infelizmente, eu acredito que até numa porcentagem, eu gosto muito de matemática, até na porcentagem dali, ó, 450 servia a Baal e um só servia a Deus. Então eu acredito que hoje, irmãos, na maneira que nós vivemos aqui, está mais ou menos assim. Agora só que tem um detalhe: essas palavras que Elias pronunciou diante de Deus, a Bíblia está dizendo agora, aqui, ó, olha agora, ó, no versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Ei, glória, olha ali, ó. O que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles admitiram que o Deus de Elias era o Deus poderoso. Assim é nós, irmãos. Assim é nós. Nós estamos aí, irmãos, diante de um inimigo que é mais do que 450 homens. Nós estamos aí, irmãos, diante de um inimigo chamado diabo.
que tem vários demônios, que tem demônio para tudo, irmãos. Tem demônio para prostituição, tem demônio, demônio da separação, tem demônio da briga, da contenda, demônio da morte. É cheio de demônio por aí, irmãos. Mas nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, e nós precisamos clamar ao Deus vivo para que esses demônios caiam por terra, para que esses demônios sejam repreendidos. Irmãos, nenhuma pessoa é ruim, nenhuma pessoa é má, nenhuma. Mas a pessoa, quando está influenciada pelo diabo, ela de uma simples ovelha, ela pode se tornar num bode e muito violento, que é o que tem acontecido hoje, irmãos. Precisamos buscar as almas, irmãos. Precisamos mostrar que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, é um Deus que muda, um Deus que transforma, um Deus que responde a nossa oração, meu irmão. Está com problema? Clama ao Deus Todo-Poderoso. Ele pode. Mas eu estou desenganado. Não importa. Irmãos, eu sempre digo, Deus é o todo do corpo humano. Deus fez nós, irmão e irmã, com todos os órgãos perfeitos. O que é para Deus, irmão? Tirar um órgão que está estragado e colocar novo. Não custa nada para Deus, irmão e irmã. Mas precisa clamar o Deus vivo. Não adianta clamar um Deus estranho aí. Não adianta ficar procurando em altar estranho, não. Tem que chegar diante do Deus Todo-Poderoso. E Jesus ensinou, irmãos. Jesus ensinou. Se porventura você tiver uma situação difícil, a Bíblia diz que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e fala diretamente com Deus. Está com problema de filho? Não sei o que está acontecendo aqui em casa. Está com problema. Fecha a porta, entra no teu quarto e fala diretamente com Deus. Não precisa pedir para intermediário nenhum. Rogai por nós. Interceda por nós. Não. O Senhor é um Deus poderoso que atende a oração de todos que clamarem a Ele. Veja aqui, irmãos. Olha a diferença. 450. E Elias sozinho. E assim que muitas das vezes, irmão e irmã, eu sei que acontece com você como acontece comigo muitas vezes. Nós estamos diante de uma luta tão grande, tantos demônios lutando contra nós, e nós estamos ali sozinhos. Só você, irmã. Só você, irmão. Parece que ninguém mais quer te ajudar. Parece que você convida, vamos orar, parece que não vai. Vamos fazer, não vai. Parece que está sozinha. Parece que está sozinho. Mas lembre, irmão e irmã, você nunca vai estar sozinho. Clame ao Deus poderoso. Clame. E através de você clamar, o Senhor responde com fogo. E esse fogo, irmãos, é um fogo que não queima a roupa. Esse fogo queima os demônios, queima o pecado, queima a imundícia, queima a tribulação, queima os problemas. Quem tem essa fé de tamanho? Mas precisa, irmão e irmã, precisa se colocar na presença do Senhor. Temos, irmãos, até uma parte que me chamou a atenção aqui. Elias zombava dos profetas de Baal. Olha, vão aí, estava zombando deles. E quantos que eram homens de Deus, quantos que eram mulheres de Deus, hoje está abraçado com o pecado. Hoje está abraçado. Não, é a união das religiões. Mas tem religião aí, irmão e irmã, que não tem nada a ver com o Evangelho. Eu, na minha opinião, tinha que surgir uma lei lá em Brasília para fazer um levantamento nas igrejas para ver qual que é evangélico e qual que não é. Porque tem igreja mais que é uma seita religiosa do que evangélica. Quem está entendendo, diga amém. Aí acontece uma desgraça dentro de uma igreja dessa. O que eles dizem? A igreja dos evangélicos. Olha os evangélicos estão fazendo, olha os evangélicos. Não. Evangélico é todo aquele que vive do evangelho. Vive da palavra de Deus, vive na obediência à palavra de Deus, ordenança do Senhor, na Bíblia Sagrada. Esses sim são servos do Senhor, em nome de Jesus. Mas não, vai lá, bota uma placa lá, faz tudo do jeito que quer. Somos igreja evangélica. Não, e aí onde está aí o escândalo por causa do nome de Jesus. Irmão e irmã, não se engane. O Deus Todo-Poderoso responde com fogo. Esse Deus não traz escândalo. Esse Deus, irmão, é um Deus purificador, é um Deus que transforma, é um Deus que muda a vida da pessoa. Esse é o Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus de Elias. Vamos continuar clamando a esse Deus, e eu garanto para você que tudo que você estiver passando,
Deus te dá vitória. Palmas que glorificam o nome do Senhor.